desde já que os irmãos possam estar abrindo a Bíblia de vocês em Marcos, no seu capítulo 7. Marcos, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 24 em diante. Que tem como título: Uma mulher sírio-fenícia demonstra fé. Marcos, capítulo 7, versículo 24, que vai dizer: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor. É muito incrível como é maravilhoso louvar e glorificar o nome do Senhor. O salmista vai dizer que nós o louvamos porque a mão dele está estendida sobre nossas vidas, e a mão dele é o que nos concede a vitória. Então eu preciso te falar: se você tem conquistado coisas na sua vida, se você tem vitórias para contar, como foram contadas apenas algumas aqui, glorifica o nome dele, porque a vitória a sua vitória veio dele. E é interessante que quando nós glorificamos o nome do Senhor, glorificar a Deus é como incendiar a vida de alguém. Porque principalmente para nós como pentecostais é impossível você não responder o glória a Deus de alguém. Já parou para perceber? Já parou para pensar nisso? Que quando você está no louvor, no momento de oração, alguém dá glória a Deus, você sente algo dentro de você que te impulsiona a dar glória a Deus também. E aí você dá glória a Deus e o outro dá glória a Deus. E aí de repente o outro também dá. E quando vai ver, está todo mundo dando glória a Deus, e a glória de Deus está descendo, e o negócio está fluindo ali por causa da sua adoração. Então não se reprima, dê glória a Deus em todo momento, porque isso é o que Deus quer para nós. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração tem como título: Mais fé, por favor. Hoje nós vamos falar sobre fé. Eu sei que isso é algo e é uma mensagem que talvez você já sabe, talvez você já está acostumado, porque fé é o fundamento. Fé é um dos princípios básicos que nós como cristãos aprendemos. Só que é interessante que certa vez Paulo vai dizer que ele não se importava em repetir um conhecimento para a sua igreja, porque isso era segurança para aquele povo. Isso me ensina que às vezes eu não preciso aprender alguma coisa nova, eu preciso relembrar aquilo que eu já sei. Às vezes nós estamos tão afobados por novos conhecimentos, porque a verdade é que o que a gente aprende aí fora se você não aprender muito, você vai ficar para trás. Quem não tem muito conhecimento acaba ficando para trás, e isso de fato é uma verdade. Então busque conhecimento sempre que você puder. Mas é interessante que vai ter momentos na sua vida que você não vai precisar buscar por novos conhecimentos, você vai precisar se lembrar daquilo que você já sabe, porque talvez aquilo é algo que você já sabe, mas você está colocando tanta coisa em cima que você está se esquecendo. E a nossa fé é exatamente isso. A gente costuma aprender tantas coisas e busca por tantas coisas que esquece que o fundamental na vida de um cristão é a fé. E o Senhor ministrava no meu coração, e eu não tenho medo de dizer isso aqui, que tem pessoas que estão aqui dentro que estão perdendo a sua fé. Eu não tenho medo de dizer isso, porque o Senhor ministrava comigo enquanto eu estudava essa palavra. Ele dizia que tem pessoas aqui dentro que estão perdendo a fé. Mas aí você vai virar para mim e você vai dizer bem assim: Lucas, mas eu não estou perdendo a minha fé, porque eu estou aqui. Porque se eu estivesse perdendo a minha fé, nem aqui eu estaria, porque eu não estaria acreditando em Deus. Mas sabe, eu não estou falando que você perdeu a sua fé de acreditar que Deus existe. Não, você continua acreditando que Deus existe. O problema é que você se esquece que Ele tem poder para mudar a tua vida.
Porque a gente vem com fé para o culto e a gente sai de casa como novos convertidos e a gente nem diz: será que Deus vai falar comigo? Não, a gente já diz: quem será que Deus vai usar para falar comigo? Você nem duvida que Deus vai falar com você, porque você já sabe que Ele vai falar com você. Agora, quem é cascudo parece que não está nem aí, nem está ligando. Se esquece que Deus tem poder para transformar o culto e fazer algo sobrenatural a ponto de você sair daqui com a boca aberta dizendo: que culto foi esse? Você esquece, nós temos esquecido que Deus ele tem poder para nos abençoar durante um culto a ponto de 3 dias depois a gente ainda está falando daquele culto. E é nisso que nós temos nos perdido, porque estamos perdendo a fé no poder de Deus. Estamos esquecendo que Ele tem poder para nos abençoar. A gente vem para o culto completamente sem expectativa do que Deus vai fazer na minha vida. Eu venho para o culto e eu até creio que Deus vai abençoar fulano, Deus vai abençoar ciclano, mas quando chega na minha vez de ser abençoado, eu falo: não, Senhor, o meu é mais difícil. Aí eu vou deixar o Senhor abençoar ele primeiro, que o meu é um caso muito sério. Eu acho que o teu poder na minha vida não vai dar muito certo, não. Deixa na vida de um irmão, porque o problema do irmão é menor do que o meu. Aí a gente vem pro culto e a gente fica completamente sem expectativa de que Deus vai usar a gente. A gente vem pro culto e até acredita que Deus vai usar a vida de alguém, mas a gente não tem fé para acreditar que Deus pode usar a minha vida para alguém. Aleluia, glória. E é nisso que nós estamos nos perdendo. Nós estamos esquecendo do poder de Deus na nossa vida. E nós precisamos nos lembrar aonde foi que nós caímos. Lucas, em pecado? Não necessariamente. Mas aonde foi que você esqueceu? Quando foi que você esqueceu que Deus tem poder para mudar a tua situação? Quando foi que você fez do seu culto rotina? Quando foi que você fez do culto apenas um programa que você tem durante a semana? Quando foi que isso aconteceu? A gente precisa se lembrar, porque hoje é a noite de resgatar a nossa fé e acreditar que Deus ainda continua operando milagres e continuar acreditando que Deus ainda continua usando vidas. Voltar a acreditar que Deus continua falando conosco, não necessariamente através da vida de alguém, mas através de uma palavra, de um louvor, de um momento de oração. E nós precisamos manifestar fé, porque é exatamente o que nós estamos vendo aqui nesse texto. Nós estamos lendo sobre uma mulher que ela era sírio-fenícia, ela era grega de origem. Aí a gente entende que se ela era sírio-fenícia, ela não fazia parte do povo judeu. Ela é o que nós consideramos parte do povo gentio. E a gente vai ver que Jesus ele vai até a região de Tiro e de Sidom, porque ele não queria ser incomodado por ninguém. E quem já leu os evangelhos entende que Jesus até tentava fazer isso. Por diversas vezes Jesus tentava ir para um lugar sozinho, mas as pessoas descobriam aonde ele estava e as pessoas iam atrás dele. Não foi diferente dessa mulher, porque quando ela descobriu que havia um homem que tem poder para mudar a situação dela, a primeira coisa que ela fez foi ir atrás. Só que eu quero que você entenda, e nós precisamos entender, qual é a motivação da busca dela. E aqui é o momento que nós temos que nos colocar no lugar. Porque às vezes a gente lê um texto e a gente lê superficialmente e às vezes a gente não entende a dor que alguém está passando. Mas quando você tenta se colocar no lugar daquele personagem que está sendo falado ali, você tende a entender o que de fato ele está sentindo. Não completamente, porque você não está passando pela mesma experiência, mas você consegue entender. Talvez as mulheres que estão aqui hoje consigam entender melhor, e principalmente as mulheres que são mães, porque não é assim que vocês nos falam, que tocar em vocês tudo bem, agora tocar no filho e na filha de vocês não pode, não é isso que vocês falam? Nós estamos falando de uma mulher cuja filha estava sendo oprimida por um espírito maligno. Era uma mulher que a filha não conseguia ter momentos de paz, de alegria e de felicidade, porque a palavra vai dizer que o diabo ele vem para quê?
matar, roubar e destruir a tua alegria, a tua felicidade, a tua paz, a tua comunhão com Deus, a tua intimidade com Deus. E era exatamente o que essa mulher e a sua filha estavam enfrentando. Mas aí nós vamos ver que ela vai ouvir falar de Jesus e vai até ele. Então ela se prostra diante dele e pede para que Jesus venha libertar a filha dela. Mas a resposta de Jesus pode não ser o que eu e você estamos acostumados a ouvir. Porque por diversas vezes, quando alguém chegava até Jesus e pedia uma cura, e dizia: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. O que Jesus respondia? Eu quero, seja curado. Mas não foi essa a resposta que ele deu para essa mulher. Jesus vira para ela e fala: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque a palavra vai dizer que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele veio para os seus. Aleluia. Ele veio para o povo judeu. A partir da sua morte, sua ressurreição, seu sacrifício, todo mundo ia ser alcançado. Então o que Jesus está dizendo: olha, teu milagre vai chegar, mas depois. É depois. Porque primeiro eu vim para os meus. Mas a João, ele vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas é interessante que diante de uma circunstância que não era favorável para ela, a palavra vai dizer que ela continuou mantendo a fé. Porque a resposta dela foi: sim, Senhor, isso é verdade. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E eu preciso que você entenda que isso aqui é um ponto-chave. Versículo 29, Jesus diz: por causa desta resposta. Eu preciso que você entenda que muitas das vezes na nossa vida, o que está faltando para Deus mover a mão dele é a nossa reação. Porque tudo que Deus está esperando de nós para nos abençoar agora ou depois é a nossa reação. Qual é a nossa resposta diante de uma adversidade? Ela se manteve firme naquilo que ela acreditava. Porque se ela tivesse virado para Jesus e falado: tá bom, eu volto mais tarde, ela iria receber? Não. Mas ela permaneceu firme naquilo que ela acreditava. Amém. Glória a Deus. Eu fico pensando qual seria a minha reação diante da resposta de Jesus. Ele me chamou de cão ou foi impressão minha? Ele acabou de falar isso mesmo? E a gente sairia revoltado, dizendo: que profeta é esse? Que profeta de meia tigela? Isso aí, ó, tá tentando enganar o povo. Mas ela não. Ela continuou acreditando que ele tinha poder para mudar as circunstâncias na vida dela. E aí sabe o que aconteceu? O milagre dela, que iria vir depois, veio por causa da resposta. Glória a Deus. Por causa da reação. Aleluia. Muitas das vezes, o que vai limitar ou o que vai dizer se você recebe a tua bênção agora ou depois é a tua reação. Sabe por quê? Às vezes a gente estufa o peito e abre a boca para dizer que tem fé. Mas no primeiro problema, a gente não aguenta. E aí diz: nossa, essa crise veio para abalar a minha fé. Deixa eu te contar um segredo: essa crise não veio para abalar a tua fé, veio para te mostrar como que está a tua fé. Glória a Deus. Porque crise não abala, a crise revela. Porque você só vai saber a medida de fé que você tem quando você está passando por um momento difícil. Eu sei que é clichê, mas é verdade. Porque quando você está no período em que todas as promessas de Deus estão se cumprindo na tua vida, é muito fácil ter fé. Quando você está passando por um momento em que aonde você coloca a tua mão, aquilo é abençoado, isso é uma coisa. Agora, quando você ainda está na espera da promessa, e quando você começa a passar por dificuldades e problemas, é aí que você sabe qual é o tamanho da tua fé. Muitas pessoas falam bem assim: nossa, eu tenho uma fé, mas esse problema veio para me abalar. Não, veio para te revelar como que está a tua fé. E aí a tua reação, ela é um indicador de como que está a sua fé. Porque eu preciso te dizer algo que talvez você não vai gostar. Se você é o tipo de pessoa que no primeiro problema você já se desespera, você até esquece de Deus e vai buscar ajuda com alguém, um amigo, um parente ou qualquer pessoa. E aí você está lá buscando no desespero: que aconteceu isso, me ajuda nisso, que não sei o que não sei o que. Quando vai ver, já está lá uma bola de neve enorme, cheio de problema para resolver, e o povo ainda sabe do teu problema.
revela. Aleluia. E a gente precisa começar a entender isso. Às vezes, vamos sim passar por circunstâncias adversas na nossa vida por permissão do Senhor. Mas sabe para quê? Só para que Ele fale e mostre para nós como que está a nossa fé. Porque Ele não precisa saber, Ele é onisciente, Ele já sabe. Só que muitas das vezes a gente não sabe. E aí a gente precisa passar por uma circunstância dessa para entender qual é o meu nível de fé. Qual é o seu nível de fé hoje? Eu te pergunto. O Senhor tem ministrado comigo faz acho que umas 2 semanas ou até 3 acerca de fé. Queria até que a Jo estivesse aí, porque eu tenho compartilhado com ela o que Deus tem ministrado no meu coração. A gente tem essa troca de informações do que Deus ministra com a gente, né? Mas Deus ele tem ministrado muito comigo sobre fé. Porque é uma experiência que eu tenho vivido. E aí Ele faz em mim para que Ele possa fazer através de mim. E é interessante a gente perceber que por meio da fé que as pessoas manifestaram em Jesus, isso possibilitou Jesus operar na vida delas. Isso significa que Deus, Ele é limitado à sua fé? Não, porque Ele faz você tendo fé ou não. Agora, fé, você precisa para receber. Tua fé não vai fazer Deus mudar. Ele não muda. Você tem fé, Ele continua sendo o mesmo. Você não tem fé, Ele continua sendo o mesmo. A fé vai mudar o quê? Porque a fé vai me possibilitar de receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Tanto que lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, você estava lá? Você manifestou fé para Deus criar o mundo? Não, você não estava lá. Então Ele não precisa da sua fé para fazer alguma coisa. Agora nós precisamos da nossa fé para receber, porque isso é um princípio bíblico. Aleluia. E a gente precisa ter fé. Tanto que nos evangelhos nós vamos perceber que algumas pessoas manifestaram fé em Jesus e isso possibilitou elas de receber. Um exemplo foi o que nós acabamos de ler. Essa mulher, ela manifestou fé em Jesus e isso possibilitou ela receber o quê? O milagre dela. E a gente tem outros exemplos. A palavra vai falar acerca do centurião e vai dizer em Lucas capítulo 7 sobre o centurião, um homem que vai enviar algumas pessoas para falar com Jesus, para pedir que Jesus curasse o teu servo. E aí eles chegam até Jesus, esses homens que ele enviou, e falam assim: nossa, esse homem que está te pedindo, ele merece que o Senhor abençoe a vida dele. Então libera um milagre, faz alguma coisa. A palavra vai dizer que Jesus aceita e começa a ir em direção à casa do centurião. Mas quando o centurião descobre que Jesus está indo até a casa dele, ele envia amigos e chega até Jesus e fala: olha, não, você não pode entrar na minha casa, porque eu não sou digno de te receber. Tanto que eu nem fui ao teu encontro. Mas eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo a um vai e ele vai. Eu digo a um vem e ele vem. O que esse homem está falando? Eu sei que o Senhor tem autoridade. E eu sei que basta uma palavra que sair da sua boca. E eu sei que qualquer circunstância que eu estou vivendo vai mudar. É isso que esse homem está dizendo. E aí Jesus ele vira e fala: olha, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Às vezes nós olhamos para esse texto e a gente pensa: nossa, mas ele só manifestou mais uma fé. Mas gente, a gente precisa entender que este homem, ele não viu Jesus. Quando nós lemos sobre o centurião acerca da perspectiva de Mateus, dá a entender que aquele homem está conversando tete a tete com Jesus. Mas Lucas vai nos dar alguns detalhes a mais que nos fazem entender que aquele homem estava conversando com Jesus por terceiros. Ele estava conversando com Jesus por homens que ele enviou. Gente, será que a nossa ansiedade ia deixar a gente fazer isso? A gente ia querer estar lá, olhar na cara dele, ver a resposta que ia sair da boca dele. Se gaguejasse, a gente ia ficar nervoso. Não, vamos embora comigo agora, vamos lá resolver esse assunto aqui porque tem que ser agora. Aí você vai lá e ainda pega ele para ele não desviar o caminho, acontecer algum problema. Não, a nossa ansiedade ia fazer isso. Mas eu preciso que você entenda, e nós precisamos entender a fé desse homem, que ele nem viu Jesus. Ele não estava conversando frente a frente. Ele enviou pessoas e através das pessoas ele recebeu o milagre. Porque Jesus liberou uma palavra e o servo daquele homem foi curado. Isso é uma fé impressionante. Porque se fosse a gente ia querer estar lá, olhar dentro dos olhos dele, ver a resposta que ia sair da boca dele e ver a palavra
Mas não é fé em Deus, porque eu sei que você acredita em Deus. Mas é acreditar no poder dele. Que a mão dele pode estar estendida sobre a tua vida para mudar essa circunstância que você está vivendo. Mas é impressionante que quando alguém não manifestava fé em Jesus, isso impossibilitava as pessoas de receber. Por quê? Porque Jesus ele é limitado? Não. Porque ele tem poder para fazer você tendo fé ou não, mas a fé vai fazer você receber. Tanto que em Marcos capítulo 6, quando Jesus vai até a sua cidade, ele começa a pregar. As pessoas manifestam fé? Não. Elas não viram e falam: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí um profeta que o Senhor tem levantado. Não. Elas vão dizer: não é esse o carpinteiro? Esse não é o filho de Maria? E eu preciso que você entenda que nós estamos falando de pessoas que viram Jesus crescer. Viram Jesus com 20 anos de idade, 25 anos de idade. Viram Jesus trabalhando como carpinteiro. E isso afetou a crença que eles tinham nele. E eu dou uma pausa para dizer: isso aqui não está na mensagem, mas eu vou dizer para você: muito cuidado com as intimidades que você fornece. Porque tem pessoas que você não pode ter intimidade. Porque se você tiver intimidade, a pessoa perde o respeito por você. Tem pessoas que quando você concede intimidade, acha que é liberdade. Cuidado. Porque às vezes você é alguém que Deus levantou, mas quando você concede intimidade com a pessoa, ela esquece que Deus levantou você. Ela esquece que você tem autoridade. E ela esquece que você foi levantado por Deus. Deus pode ter te levantado como profeta, mas a intimidade que você tem com aquela pessoa nunca vai permitir ela te enxergar como profeta. Então cuidado, porque tem gente que é a paz do Senhor precisa de ajuda, acabou. Porque tem gente que, se você dá intimidade, acha que intimidade é liberdade. Cuidado. Porque não é porque alguém te dá intimidade, quer ter intimidade com você, que você possa tratar essa pessoa de qualquer maneira. Porque na verdade você acha que é a pessoa que está perdendo, mas é você que está deixando de receber de Deus através da vida daquela pessoa. Só porque você confundiu intimidade com liberdade. Então cuidado, porque foi isso que impediu essas pessoas de receberem de Jesus. Eles viram Jesus, talvez com 20, 25 anos de idade, talvez com 15, mas viram Jesus trabalhar, viram Jesus crescer. Tanto que viram para Jesus e falam: não é esse o carpinteiro? Não é ele o filho de Maria? E a palavra vai dizer que Jesus saiu dali e ele não operou grandes milagres. O que Jesus fez foi colocar a mão sobre a vida de algumas pessoas e curar essas pessoas. Porque nem todo mundo manifesta incredulidade, tem sempre um remanescente que sobrevive, né? E aí a fé deles possibilitou eles de serem curados, mas receber milagre eles não receberam. Por quê? Por causa da fé que eles não manifestaram em Jesus. E a gente precisa entender isso. Eu não posso esperar grandes coisas de Deus se eu não creio que Ele tem poder para fazer. Eu não posso esperar que Deus mova o céu e a terra num culto se eu venho para cá sem expectativa nenhuma. Eu não posso esperar que Deus faça alguma coisa se eu não creio que Ele tem poder para fazer. Eu não posso esperar que Deus mude a minha família se eu não creio que Ele tem poder para fazer. Vir para o culto que a gente julga estar arrastado, e muitas das vezes nós saímos dizendo que o culto estava arrastado. Engraçado, porque quando o culto estava arrastado, você não dobrou o joelho pedindo para Deus mudar essa circunstância. Engraçado que quando você chegou no culto, nem orar para Deus abençoar o culto você fez. Eu não posso esperar que Deus faça grandes coisas se eu não tenho fé de que Ele tem poder para fazer. Nosso problema é que a gente quer cobrar de Deus e esquece do principal: a minha fé. E aí eu venho para um culto completamente sem expectativa do que Deus vai fazer, e eu ainda quero que Deus faça maravilhas. Eu venho para algum compromisso da igreja, seja consagração domingo, EBD domingo, seja terça-feira oração, e eu quero que Deus mova o céu e a terra. Mas cadê a tua fé? Cadê a expectativa que você deveria ter nele, de que Ele pode fazer grandes coisas? Porque eu preciso que você entenda que para Deus fazer na tua vida, Ele não depende da fé das outras pessoas. Ele só quer a tua. Porque pode o mundo inteiro duvidar das promessas de Deus para você. Se você acredita, pode ter certeza.
circunstância. Deus liberou uma palavra profética sobre a minha vida, e aí eu fui compartilhar essa palavra profética. Mas eu acho que as pessoas não acreditaram muito, não. Eu senti que eles fizeram uma cara meio assim, gaguejaram na hora de falar. Tá, você acredita? Porque isso para Deus é suficiente. Deus não depende que outras pessoas acreditem no que Ele tem para você. Você precisa acreditar nas promessas de Deus para você. Amém. Glória a Deus. Nosso problema é que a gente quer que as outras pessoas acreditem na mesma medida que eu. Mas quem recebeu a palavra foi eu. Eu não posso cobrar fé de alguém, sendo que a palavra não foi para aquela pessoa, foi para mim. Deus falou com você. Então quem tem que ter fé é você. Amém. Glória a Deus. E aí você não entende isso. E aí você acha que a fé tem que depender das outras pessoas. Aí as outras pessoas não acreditam no que Deus tem para você. E aí a incredulidade deles passa para você. E aí o prejudicado é você, sou eu. Não espere que as outras pessoas acreditem naquilo que Deus falou com você. Porque eles não estavam na sua casa quando você estava com seus joelhos dobrados no seu quarto e você estava chorando, pedindo para Deus mudar aquela situação. Não espere que as outras pessoas acreditem naquilo que Deus falou com você no particular. Porque Ele falou com você. Aí a gente começa a entender Marcos capítulo 5, que fala sobre Jairo. A palavra vai dizer que Jairo precisava de uma cura para a filha dele. E aí ele vai até Jesus e pede essa cura. E Jesus vai. No meio do caminho, ele vai operar um milagre também, que a gente conhece, a mulher do fluxo de sangue. E aí ele Jesus conversa com essa mulher. E a palavra vai dizer que enquanto Jesus estava conversando com aquela mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. E disseram bem assim para Jairo: olha, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Escuta, quem tem fé diz para você parar de incomodar? Não. Quem tem fé chega para você e fala: olha, sua filha até morreu, mas eu soube que Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Então continue incomodando. Mas não foi isso que eles fizeram. Porque aquelas pessoas não acreditaram que Jesus poderia fazer algo na vida da filha de Jairo. Mas Jesus dependia da fé deles? Não. Tanto que a palavra vai dizer: e Jesus fez pouco caso deles. Virou para Jairo e disse: não temas, creia somente. Porque para o teu milagre acontecer, eu não preciso da fé deles, eu preciso da sua. Amém. É a sua fé. Então você não depende da fé de outras pessoas. Você precisa ter a sua fé no que Deus pode fazer na sua vida. Você precisa voltar a acreditar no poder de Deus. Precisa voltar a acreditar que Ele pode te surpreender. Gente, quando nós somos novos convertidos, a gente vem pro culto com frio na barriga, gente. Ou é só eu que ficava assim desse jeito? Com a expectativa de que Deus ia fazer alguma coisa. Se a irmã da revelação passava perto de mim e falava: Senhor, revela devagar, Senhor. Vai devagar, Senhor. Hoje em dia não, eu não tô nem aí, eu nem ligo mais. Não pode ser assim. A gente precisa voltar a ter aquele frio na barriga. A gente precisa voltar a ter aquela expectativa de que vocês, mulheres, eu sei que vocês se maqueiam, mas vocês têm que sair daqui igual uma bruxa. De tanto que vocês choraram, de tanto que a maquiagem você borrou. É isso que vocês precisam ter, expectativa. É essa expectativa de que Deus vai fazer algo tão grande que você vai se aguentar. Mas a gente tem perdido essa fé. A gente tem deixado essa fé de lado. E nós precisamos resgatar nossa fé. Aí tem aquele hino da harpa, né? Pela fé que uma vez me foi dada, de seguir a Jesus meu Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada. Aí tem gente que parou aí. Pela fé que uma vez me foi dada. Acabou. Eu alimento a minha fé, eu edifico a minha fé, eu não faço nada. Deixa eu te falar. Se você depender de culto de domingo e culto de quarta para a tua fé crescer, você vai ficar seco. Porque não adianta. A nossa fé precisa ser alimentada todos os dias. Romanos capítulo 10,
17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Quer que a sua fé aumente? Leia a palavra. Escute a palavra, porque a palavra tem poder para fazer com que a tua fé venha a ser edificada. Nós precisamos alimentar, nutrir a nossa fé. E o problema é que não estamos alimentando. E é por isso que a nossa fé está caindo. É por isso que a nossa expectativa daquilo que Deus pode fazer está diminuindo. E aí eu venho para o culto sem expectativa. Saio, volto no outro sem expectativa. E a minha vida se torna assim. É algo monótono, é algo rotineiro. Não pode. Culto tem que ser algo incrível todos os dias. Não é mais um culto. É o culto. É o culto. Tem diferença. Não pode ser mais um. Tem que ser o culto na sua vida. E a gente precisa voltar a manifestar essa fé. Porque muitas das vezes nós não recebemos algo da parte do Senhor exatamente pela nossa incredulidade. Porque a incredulidade tem poder para impedir você de receber grandes coisas da parte do Senhor. Por isso precisamos voltar a ter a nossa fé. E eu coloquei algo aqui, que isso é exatamente algo que eu sei que vai falar com vocês. Porque foi algo que Deus ministrou no meu coração. Tem pessoas que estão aqui hoje e você está frustrada. E você está frustrado. Sabe por quê? Porque você é alguém que até quer ter um relacionamento com Deus. Você é alguém que até quer agradar a Deus. Mas você está querendo agradar a Deus da forma errada. Sabe como é que você quer agradar a Deus? Através da tua obra. E aí você quer usar a obra para querer agradar a Deus. Você quer usar a obra para querer comprar perdão de Deus. Sabe o que a palavra vai dizer? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aleluia, Deus. A nossa fé precisa ser um fundamento. A minha fé precisa estar em primeiro lugar. Lucas, vou deixar de fazer as obras? Não. Você vai fazer. Não tenta corromper o que eu estou falando, não. Você vai fazer. Mas você vai fazer pela motivação certa. Porque quando fazemos com a motivação certa, o peso é diferente. Porque quando você faz com o intuito de querer agradar a Deus, você não vai conseguir. Porque você é falho, porque você é pecador. Aí sabe o que você vai sentir? Você vai sentir raiva. Você vai sentir nojo de você mesmo. E acredite, eu sei do que eu estou falando, porque eu já tentei me relacionar com Deus através de obras. Até o momento em que Deus teve que me curar. E eu entendi que eu me relacionava com Ele através da minha fé. Lucas, oração, leitura da palavra, jejum, adoração é para quê? Vai mudar Deus? Não. Porque se você adorar ou não, Ele continua sendo o mesmo. Se você jejua ou não, Ele continua sendo o mesmo. Então, Lucas, isso muda o quê? Isso me muda. Isso me transforma. Isso é para fortalecer a minha vida espiritual, para que a minha carne não fique gritando e eu seja mais sujeito a cair no erro. O problema é que tem pessoas aqui que estão tentando se relacionar com Deus através das obras. Muito cuidado. Porque você vai carregar um peso maior do que você pode suportar. E você vai ser uma pessoa frustrada, que nunca vai conseguir receber o melhor de Deus. Não porque Ele não quer te abençoar, mas porque você entendeu errado. E aí, e aqui eu já entro na segunda frustração, e eu já estou encerrando. E é a frustração de você perceber que as outras pessoas estão sendo mais abençoadas do que você. Porque quando você tenta se relacionar com Deus através das suas obras, você começa de religiosidade. Aí você quer comparar a santidade. Você quer começar a observar quem busca mais e quem busca menos do que você. Aí você é alguém que diz bem assim: eu venho em todos os compromissos da igreja. Eu venho no domingo, eu venho na terça, na quarta, na quinta, eu venho no domingo. Aí você chega em oração e fala assim com Deus: mas engraçado, fulano, que só vem 2 vezes na semana, parece que tem mais testemunho para contar do que eu. E aí sabe o que Deus vai te responder? E tomara que Ele te responda, depois você me conta pra gente rir um pouquinho. É que Deus vai dizer bem assim: porque fulano tem uma coisa que você não tem. O quê? Fé. Aleluia, Deus. Porque o problema é que a gente acha que a gente pode comprar Deus. Você está tentando, assim como eu estava, mascarar a minha falta de fé. Você não acredita que Deus pode te abençoar, mas você aprendeu que quando você jejua, Deus te abençoa. Aí